Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estamos aqui com o professor, pastor Júlio César. Obrigado por ter aceito o convite, pastor. Professor, estamos nos conhecendo hoje, então vai ser uma entrevista bacana, que a gente estava falando nos bastidores, que normalmente os meus convidados já são pessoas de círculo familiar, de amizade, ou que já tivemos até um certo contato anteriormente, mesmo que virtual. E agora contigo a gente vai acabar se conhecendo dentro da entrevista. Isso vai ser bacana também. Muito bem. Então, pastor, eu quero que tu saiba que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. Então, sinta-se à vontade, né, para falarmos sobre a questão, principalmente hoje, esse programa sobre diversidade religiosa, sobre a questão de preconceito e tudo mais. Muito bem, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Cumprimento também pelo programa e pela possibilidade, na verdade é uma grande possibilidade de vir conversar sobre um tema que é tão importante. Isso, e que por vezes é tabu, gera preconceito. Exatamente. E exatamente nos últimos tempos no Brasil e no mundo, as questões têm ficado sempre um pouco mais... pulverizadas. Mais pulverizadas, ou as pessoas têm dificuldades de se posicionar de formas mais abertas, mais abrangentes, né? Sim. E a religião geralmente está nesse espaço, assim. Sim, e a gente vivenciou agora a questão até mesmo da parte política, né? E que a gente via frentes daqui a pouco, padres vão mais para uma lado da direita, da esquerda, daqui a pouco pastores vão para uma outra demanda, e daí vem aquela discussão, o que é Deus, o que é religião, o que entra na questão da política. Então, estamos vivendo tempos temerosos, às vezes, né? Que eu, particularmente, fico com receio e meio que pisando em ovos, né? Do que falar, como falar, né? E realmente há certas questões que a gente tem que falar, né? Isso. Porque a política envolve, né? Exatamente. A política e a religião, elas estão implicadas, né? Acho não que tem como... Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, porque as pessoas que fazem a política, elas são as pessoas que fazem a religião também, então não tem como separar. Mas é importante a gente pensar que o Brasil é um país laico. Desde a nossa república, nós nos tornamos um país laico. O que significa isso? O Estado em si não tem uma vinculação religiosa, não defende uma religião, não está vinculado oficialmente a uma religião ou uma igreja. Sim. Ao mesmo tempo, nós somos um país extremamente diverso em termos religiosos. E essa diversidade, ela, de certa forma, precisa ser zelada ou preservada, porque faz parte da cultura brasileira. A religião faz parte da vida do povo brasileiro, das pessoas, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é justamente essa mistura, onde a religião, e principalmente uma determinada religião, tem se miscuído, a gente pode dizer assim, muito na política, e isso traz sempre problemas. As igrejas e as religiões, né, elas devem, na minha opinião, defender as suas pautas, porque faz parte da religião. Então, no geral, as religiões vão defender determinadas coisas, e isso é bom. O problema é quando aquilo que a igreja defende acaba virando algo que o Estado vai defender como algo obrigatório de ser defendido. Então, a igreja, ela deve sempre fazer a defesa daquilo que ela acha correto, mas isso não significa que ela deve interferir na agenda do Estado, no sentido de determinar o que as pessoas podem e o que não pode fazer. Então, são questões complexas, né? Um exemplo claro assim, que a gente pode dar o Estado, por exemplo, em períodos como Carnaval, por uma questão de saúde pública, distribui preservativos para as pessoas se protegerem durante o Carnaval, vamos pensar assim. As igrejas, em grande parte, não concordam com isso. E tem o direito de não concordar, porque tem uma postura mais puritana, de um determinado zelo pelo um tipo de sexualidade e tudo mais.
não é a igreja que deveria agora proibir o Estado de fazer o seu serviço de preservar a saúde da população, porque ela crê e entende que a sexualidade deve ser vivida de uma forma, entende? Então aqui a gente tem exatamente um exemplo que mostra isso, o quanto fica difícil quando, a partir de uma determinada perspectiva religiosa, por mais sagrada que ela seja, você tenta obrigar o Estado a cumprir aquilo que você acha que é. Então, o correto seria, bom, deixa o Estado fazer o seu trabalho, e a igreja faz o seu trabalho no sentido de orientar os seus fiéis e daquilo que eles entendem como correto, como certo, como bom. E que deva ser seguido, exatamente. Né? Isso. É importante a gente ter essa visão, né? Essa linha bem tênue, né? O que é responsabilidade do Estado e o que é dentro das religiões, né? Porque há um preconceito com algumas religiões, né? Isso não há nem o que se discutir, né? Mas o quanto a gente tem que caminhar ainda para essa questão, né? De que o teu preconceito não pode virar ódio, né? E nem mesmo agressão, nem verbal, nem física, né? Exatamente. Mas um pouquinho antes, eu gostaria de retomar um pouquinho para quem não me conhece. Quem é o Júlio? Porque o Júlio, ele é pastor, ele é professor. Aonde surgiu a questão da religiosidade, né? Sim. Como é que é o teu trabalho? Então, eu cresci numa família luterana, evangélico-luterana, aqui no Rio Grande do Sul, e desde muito cedo, assim, eu era um adolescente, eu decidi que eu queria ser pastor, mesmo que a minha família não era uma família muito de igreja, assim, né? Eles tinham uma participação normal, vamos dizer, mais tradicional, e surpreendentemente, então, eu quis estudar teologia, e estudei, então, teologia. Eu estava na 7ª série e, para mim, isso se tornou, assim, uma convicção, né? Eu queria ser pastor, não tinha dúvida. Tinha dúvida em relação a muitas coisas, mas em relação a isso, eu não tinha dúvida. E realmente fiz isso, então fui estudar teologia. Era, na época, em um curso longo, em São Leopoldo, onde eu trabalho hoje, na Faculdade Zeste. E depois eu estudei teologia e as coisas começaram a tomar outro rumo, né? No fim do curso de teologia eu fui convidado para fazer doutorado. Aí eu fui para a Alemanha, fiquei 5 anos na Alemanha fazendo doutorado em teologia. Aí voltei para o Brasil, para o meu primeiro campo de trabalho, então, como pastor, que foi a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, de onde você recebeu a indicação de conversar comigo. Trabalhei na instituição por 10 anos como pastor escolar. E agora, já há 13 anos, eu trabalho como professor de teologia prática, que é uma área da teologia, na Faculdade Zeste, em São Leopoldo, aqui do ladinho de nós. Que bacana. Talvez por isso também, como professor, a gente acaba lidando com a questão da diversidade, né? Por mais que tu tenha trabalhado numa instituição evangélica, mas os alunos todos, eles não são evangélicos. Né? Exatamente. Eu sempre tive o privilégio de lidar com diversidade. As coisas sempre se encaminharam. Bom, eu já venho de uma família muito diversa, porque a família do meu pai era uma família luterana, de alemães que cresceram luteranos, então foram luteranos desde sempre, né? Já toda a família da minha mãe era uma família católica, também de nascimento, então eu já vivia ali em casa um pouco dessa mistura. E na família, principalmente na família da minha mãe, desde muito cedo foram surgindo pessoas que passaram para a igreja evangélica pentecostal, tipo Assembleia de Deus, ou Universal do Reino de Deus. Então, essas diferenças sempre estavam muito perto da minha família, né? Então, a gente acabava discutindo muito essas coisas, porque brasileiro gosta de discutir questões religiosas. Né? E depois, exatamente como você disse, eu fui trabalhar numa escola, na época tinha em torno de 2.000 alunos, assim, toda a instituição, e era uma diversidade, né? Era um caldeirão de diversidade religiosa, tanto entre os alunos, então você tinha muitos católicos, muito evangélicos, mas pessoas agnósticas também, pessoas espíritas, algumas pessoas talvez de religião de matriz africana, que às vezes não aparece muito, se o pessoal tem um pouco de receio de falar, o que é uma lástima, né? E entre os professores, então, conforme eu fui abrindo assim, a possibilidade, porque a diversidade é uma questão, passa muito pelo diálogo, né? Quando você abre a possibilidade de falar,
ali a diversidade se manifesta muito. Então, eu lembro assim muito na sala dos professores, quando eu trazia uma perspectiva mais aberta em relação à religião, era muito comum, então os professores acabavam dizendo assim, eu pertenço para tal igreja, ou pertenço para tal religião, eu confesso isso, eu confesso aquilo. Então era uma experiência muito bacana, né? Quando tinha abertura para o diálogo. Exatamente. E na faculdade onde eu trabalho, então, na graduação eu tenho muito mais luteranos, né, que querem ser pastores e pastoras depois. Mas na pós-graduação nós temos na EST um programa muito forte de pós-graduação, mestrado e doutorado. Ali nós temos uma diversidade muito grande também. Nós temos pessoas católicas, temos muitos evangélicos, pentecostais, e pessoas, por exemplo, de matriz africana, né? Nós tivemos um aluno que fez mestrado e doutorado conosco, e ele pertencia ao Batuque, e fez mestrado e doutorado conosco na teologia. Então isso é muito interessante, enriquece muito, né? A diversidade. Envolve educação, né? Exatamente. Envolve pesquisa, você aprende com a diversidade. Sim. A maioria das pessoas tem medo da diversidade porque ela relativiza a tua crença. Aquilo que você tem como tão verdadeiro, como puro e sagrado, a diversidade, de alguma forma, ela relativiza. Ela diz que no outro tem verdade também. E isso incomoda as pessoas, no geral incomoda, traz uma certa insegurança. Mas, desde uma outra perspectiva, a diversidade é uma riqueza, né? Porque a vida é diversa, o mundo é diverso, as pessoas são diversas, as religiões são diversas. Então, a questão da cultura é diversa, exatamente. Né? Porque na semana passada eu trouxe um professor, o professor Jefferson, aqui, ele disse, eu estou numa sala com 30 alunos, eu sou professor de geografia, por mais que eu tente passar o meu conhecimento, cada um tem uma família, são diversos. Vamos interpretar de uma certa maneira ou de um certo viés. E assim também é religião. Exatamente. Tem uma história que diz que toda religião ela era no início uma bola de cristal. E um dia essa bola caiu e se rompeu em milhares de pedaços. E cada pedaço é hoje uma religião, né? Uma crença. E todas pertencem para a mesma bola, todas são essa grande religião humana, e cada uma, então algumas são maiores, outros pedaços menores, mas todas pertencem junto, né? Eu gosto muito de pensar nessa ideia da religião como algo maior, né? Muito maior. As religiões, no geral as religiões, elas são tolerantes, elas se respeitam, elas promovem a paz, né? Elas têm uma ideia de um Deus que quer a harmonia, que quer a paz entre as pessoas, né? No mundo inteiro. E o que a gente tem hoje de tanta violência, preconceito, intolerância, eu diria que é um desvirtuamento da própria religião, né? A religião em si, ela não foi feita para a guerra, para o ódio, para a intolerância. Ela foi muito mais como uma construção humana. Ela justamente é o jeito do ser humano conseguir transcender a si mesmo, né? Olhar para além da realidade da vida como ela é, assim, né? Então o religioso ou a religião justamente dá esse salto para algo maior, né? Que o ser humano precisa. O ser humano não consegue viver sem isso, né? Sem esse algo mais da vida, né? Sim. Que pode ser chamado de muitas coisas, né? Um mistério, ou sagrado, ou transcendente, ou Deus. O ser humano precisa disso, faz parte da sobrevivência do ser humano. Sim. E então essa busca do ser humano, ela é fundamental e importante, só que ela não é uma busca única através de um único caminho, né? Ela acontece por muitos e diversos caminhos. Sim. E você, quanto pastor, eu entendo, e pelo que a gente vem conversando aqui hoje, tem conhecimento dessa questão do preconceito de alguns líderes, né, de algumas questões, né? Como é que é para ti, a gente está falando nos bastidores, né, dessa questão de liberdade, até onde a religião dá essa liberdade ou aceita a diversidade daqui a pouco dentro da igreja? Como é que é visto? Sim. Porque eu vejo, assim, né, de trazer assim, às vezes
pessoas negras não se sentem tão à vontade dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Às vezes os gays não se aceitam tão aceitos, mas depois tu vê que um gay ele é aceito em algumas determinadas religiões, tem uma conversa com um pastor ou com um padre. Sim. Já outros já não se sentem tão à vontade. Como é que é visto isso para você, para o senhor? É uma pergunta complexa, né? Sim. E vamos pensar assim, o próprio cristianismo, ele nasce do judaísmo, então ele é uma vertente do judaísmo, né? Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo era judeu, né? E dali nasceu um novo movimento que depois virou o cristianismo. Sim. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus Cristo é extremamente inclusivo. A gente não encontra em Jesus Cristo exclusão, né? Jesus Cristo andava com as pessoas as que eram as lascadas, vamos dizer assim, as minorias. As minorias, né? As mulheres, por exemplo. Sim. Numa época em que mulher era, infelizmente até hoje ainda, né, é tida como um ser humano de segunda categoria, ou terceiro, né? Jesus coloca as mulheres no mesmo patamar. Ele vai lidar muito bem com os estrangeiros, né? Com os samaritanos, por exemplo. Vai lidar muito bem com as pessoas que tinham doença, que geralmente eram consideradas pecadoras. Vai lidar com prostitutas, por exemplo, que eram discriminadas, com os publicanos, que seriam aqueles que cobravam impostos, né, eram mal vistos, porque trabalhavam para o Império Romano. Então a gente vê em Jesus, e isso foi muito escandaloso na época. Existe até teorias que dizem que Jesus foi parar numa cruz, mataram Jesus porque ele justamente foi inclusivo demais. Ele realmente olhou para todas as pessoas com um olhar amoroso, respeitoso e considerando todas as pessoas do jeito que elas eram. Não no sentido simplesmente de justificar e dizer tá bom assim, mas justamente para trazer dignidade para as pessoas, para todas as pessoas. Então, se a gente for pensar a partir da nossa matriz cristã, nós não temos como ser preconceituosos, né? Mas infelizmente as igrejas se tornaram muito preconceituosas. Toda religião tem uma parcela de preconceito. E eu diria até assim, o ser humano é preconceituoso, né? Então se a religião é também uma construção humana, obviamente que vai ser preconceituosa também de alguma forma. Sim. Mas não deveria ser, né? A luta é para a gente não ser preconceituoso, tentar incluir as pessoas na maior diversidade possível, e por mais difícil que isso seja, né? Porque nós nunca conseguimos, de fato, incluir todo mundo. Sim. Foi o que eu comentei num dos programas, né? Que todo mundo, de certa forma, ele é um pouco preconceituoso. Quem disser que não é preconceituoso está mentindo. Isso. Porque o preconceito é uma preconcepção. E quando tu vive com a diversidade, tu vê que é aquela questão de tu ampliar, de tu não é o dono da verdade, ou que existem outras formas, né? De pensar e de dialogar, né? Sim, exato. E muitos preconceitos, eles nascem de determinadas interpretações. Sim. As religiões, elas vivem de interpretações. Elas interpretam os textos sagrados, por exemplo. Para os cristãos vai ser a Bíblia, vai ser interpretada. E ali existe uma diversidade. A diversidade vai estar nas formas de interpretação, mas justamente essa diversidade de interpretação é o que vai, muitas vezes, causar problemas, né? Então, uma determinada interpretação da Bíblia, de um mesmo texto, vai dizer que as mulheres não são diferentes dos homens em termos de dignidade diante de Deus, ou diante do ministério, por exemplo. A igreja que eu faço parte ordena mulheres como pastoras, ministras, há 40 anos. Então isso é um orgulho para nós. Inclusive esse ano comemoramos 40 anos de ordenação de mulheres, porque se interpreta que as mulheres não são diferentes dos homens em termos de possibilidades de levar a palavra de Deus, exatamente, de assumir um ministério. Já outras igrejas, por exemplo, a própria Igreja Católica tem uma interpretação diferente. O problema não é em si você ter interpretação diferente.
mas você conseguir respeitar essas diferentes interpretações, porque são interpretações. E o cuidado para não levar o ódio. O preconceito, Exatamente. né? Agora, o problema é quando essa interpretação diferente, ela vira uma questão de intolerância, né? Você não consegue olhar mais para o outro com respeito, justamente porque o outro interpretou de uma outra maneira, com Exato. toda a legitimidade da interpretação. A mesma coisa em relação aos homossexuais. Então, a Bíblia tem textos que dão margem para a interpretação, e depende da interpretação, você vai ter igrejas que vão entender a homossexualidade como um pecado, outras igrejas, dependendo da interpretação, vão entender como uma forma de viver a sexualidade, e que precisa ser respeitada e considerada. Tanto que existem igrejas no Brasil, e principalmente fora do Brasil, que acolhem pessoas homoafetivas, ordenam pessoas homoafetivas, né? Eu tenho colegas na Alemanha, nos Estados Unidos, que são de igrejas que lidam com a homossexualidade de uma forma resolvida, já há muito tempo já resolvida, como a gente conseguiu resolver as questões, ou tenta resolver as questões das mulheres, por exemplo. As questões que você trouxe ali também de raças, acontece o mesmo tipo, né? Muitas vezes tem a ver com determinadas interpretações que são feitas. Porque se for para pensar, eu também venho da religião católica. E estudando um pouco das questões, os negros não podiam entrar, né? Quando eram escravos dentro da igreja católica. E daí também veio também a força. Os negros, eles vieram da África, vieram para cá, ao mesmo tempo que eles não podiam entrar dentro de uma igreja, eles também não se podiam, eles praticar a sua religiosidade, né? Então a gente vê que tem muito preconceito dentro dessa... Exatamente. E o preconceito às vezes vai disseminando, né? É uma questão meio que cultural, né? De intolerância, né? Exatamente. E é complicado Eu isso. fui numa igreja uma vez, em Pernambuco, onde os negros ficavam fora da igreja, e através de uma janela era o único espaço que eles tinham para assistir a missa, né? Então, e se pensar que, por exemplo, no início da colonização do Brasil, os indígenas eram considerados pessoas que não tinham almas, né? Que podiam ser exploradas e tratado como quase menos do que com menos carinho e respeito que se tratava um animal, né? Então, isso... Interpretações humanas, né? Exato. E o triste é que a gente está em pleno século XXI e a gente não consegue resolver essas questões, né? Parece que hoje a gente tem se tornado mais e mais discriminador. Isso é muito complicado, né? Sim. E tem até essa questão, né, de que às vezes eu era um pouco preconceituoso quanto a isso, né? Dizer, a questão do Estado tem que ser laico, e eu era meio contra. O candidato, ele é professor tal, pastor tal, padre tal, né? Ou pai tal, como candidato, né? E eu sempre tinha esse meio preconceito meu de não teria que ser a pessoa física e não a sua religiosidade ou a sua profissão, ou a profissão como professor tá com o nome, né, lidando, né? E eu não sei se tu tem conhecimento, tem um pastor que era do Rio de Janeiro, que também eu quero entrevistar ele também, que ele acabou virando deputado, entrando na questão política, o pastor Vieira, né? Isso, o Vieira. O Vieira, que ele é de origem evangélica, né? Batista, e ele também faz casamentos homossexuais. E ele tem toda uma visão de trazer a diversidade, né? Que eu acho que seria inconcebível para alguns evangélicos. Não sei se tu concorda. Sim, não, eu já entrevistei ele. Num programa que nós temos na Este, agora foi ali mais no tempo da pandemia, a gente tinha uma live, e ele esteve numa dessas lives. A gente tem pessoas que têm um contato muito próximo com ele. Sim. E é o Henrique, né? Henrique Vieira. E ele não é o único, nós tivemos uma aluna também que pertence para uma igreja batista, então um ramo da igreja batista. Ela também tem trabalhado muito com a questão homoafetiva, e se quiser até eu posso passar o contato dela, seria interessante te ouvir eles. E aqui o que eu disse de novo, é muito uma questão de interpretação, né?
E as interpretações, elas são legítimas, porque a interpretação é sempre uma interpretação. O Nietzsche vai dizer que não existem fatos, né? Existem só interpretação. Tudo que nós temos são interpretações. E as interpretações diferentes, elas são importantes. O problema é quando a interpretação diferente, ela gera um tipo de ódio, né? Então, são questões aí que a gente precisa trabalhar, né? Entender de que bom que a gente tem uma diversidade de interpretações, né? Isso é bom. É bom, né? Triste se a gente tivesse uma interpretação única, né? Sim. De colocar todo no mesmo quadrado, porque não somos iguais, né? Exatamente. Sim. Pastor, o programa ele é curto e já estamos indo para o finalmente. Quero já deixar o convite para que venha novamente para a gente estar trazendo, daqui a pouco um padre, um colega da questão de religião, de afrodescendente. Ótimo. Para a gente estar falando sobre isso, porque quanto mais a gente trazer a discussão e a gente ter essa interpretação de saber que a religião ela não deve ser preconceituosa e nem excludente, né? Exatamente. Ela tem que... Eu acredito muito mais que Deus é amor, a gente não tem que, né, gerar o ódio, né? Sim. A religião tem um papel fundamental na vida das pessoas e na vida da sociedade. Ela é fundamental. Aquilo que eu disse antes, né? A religião, ela dá um sentido maior para a vida que outra dimensão humana consegue dar, né? Então a religião, ela traz um sentido, porque ela te conecta com além da própria vida, né? Além do que existe. E o ser humano precisa disso. Então ela tem um papel importantíssimo na vida da pessoa e na vida da sociedade. Mas quando ela descamba para um tipo de doutrinação, de controle, de disputa pelo aquilo que é verdade e só aquilo que eu tenho como a minha interpretação é a verdadeira, então a gente tem muitos problemas, né? Como a gente tem vivido nos últimos tempos, e a gente precisa superar isso. Sim. Precisa superar. Que não dá para se viver em guerra, né? Senão vai acabar acontecendo como já acontece em outros países, né? Que as pessoas também se matam por questões religiosas. A gente parece que está indo por esse caminho. Exatamente. Né? O que é um absurdo, né? Porque se a gente pensa que as religiões elas surgem justamente como uma forma de ajudar a viver, né? E as pessoas acabam matando em nome da religião, então tem algo muito errado aí nesse processo. Tu queres deixar um recado para quem está nos assistindo? Como já estamos finalizando? Sim, o recado é esse, né? Você falou antes do conhecimento, né? As pessoas buscar o conhecimento, né? Buscar se informar, se inteirar, buscar olhar para outras formas de interpretação, né? E não ter medo do que é diferente, aprender com o diferente. E o diferente, ele pode ser muito estranho pra gente no primeiro momento, mas ele é sempre uma fonte de riqueza, porque ele vai questionar aquilo que você tem como absoluto, como verdadeiro. Então você precisa refazer aquilo que você tem como teus princípios e valores, sem abandonar também os teus princípios e valores, mas justamente reorganizar eles a partir do encontro com o diferente. Né? Acho que é fundamental isso. Então eu diria exatamente isso, né? Busquem se informar, não tenham medo da diferença, da diversidade, busquem outras interpretações e agradecer vocês, né, por esse programa que, de certa forma, traz essa iluminação para a sociedade, né? De olhar a diversidade sem tabu e aprender com a diversidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço, pastor, por estar aqui hoje. A gente está dialogando, né? E de acreditar que a gente pode, sim, dialogar a diversidade e que Deus também é isso, né? Porque somos diversos em questões de religião, de cor de pele, cultural, de gênero. Então, somos diversos. Isso. E se Deus é amor, né? E somos, como diz, né? Somos criaturas semelhantes a Deus, né? Porque queremos trazer sempre à tona o ódio ou de achar que o diferente, a minha, do meu jeito de pensar, deva ser excluído. Exato. E eu acho que o conhecimento e o diálogo, ele abrange isso, né?
Então esse foi mais um programa nosso de Diversidade Sem Tabu. Te agradeço novamente. Então hoje falamos um pouquinho da questão de diversidade religiosa. Deixo aqui o meu contato, Robson Constante, nas redes sociais. Se você quiser vir e trazer mais diálogos, para trazendo essa questão também de discussão, de diálogo, de abertura de diversas religiões para estar debatendo aqui hoje. Então até o nosso próximo programa. Até logo.